Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 61 Progresso. Lado Kaguya. Kaguya estava em cima de uma árvore, e ela está ali parada há uma semana. Ela estava olhando para o Coliseu com um olhar complexo. Suspirar. Kaguya suspirou. Kaguya estava em apuros. Ela foi demitida. E no segundo em que ela foi demitida, ela conseguiu outro emprego. Ela se tornou a empregada pessoal de Victor. Mas, não era isso que ela estava pirando. E meu salário? E meu plano de aposentadoria? Meus benefícios extras? E o mais importante, e minhas férias? Ela começou a bagunçar o cabelo. Ah! Ela estava enlouquecendo. Ela suspirou novamente e olhou para o Coliseu com uma cara complexa. Quero dizer, estou feliz por estar livre do clã Snow, mas Lord Victor não pode me sustentar. Eu sou uma empregada muito cara. A empregada perfeita. Ela sabe que não está totalmente livre das correntes do clã Snow, mas agora que Victor a possui, ela terá mais liberdade. Tudo depende do tipo de contrato que Victor quer fazer com ela. E Kaguya confia em Victor, ela sabe que ele não fará um contrato com muitas restrições como o clã Snow. Suspirar. Ela suspirou de novo, não sabe quantas vezes suspirou, essa semana. Mas o problema do dinheiro continua, ela é uma empregada muito cara. No entanto, ela tem algumas economias que ela economizou ao longo dos séculos, então não é como se ela fosse ficar pobre de repente. Mas trabalho é trabalho, vida pessoal à parte, ela precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Até os vampiros precisam de dinheiro. HMM. Ela coloca a mão no rosto como se estivesse pensando em algo profundo. Mas... a empregada pessoal de Lord Victor, hein? Ela mostrou um pequeno sorriso no rosto. Isso não soa mal. Isso não soa nada mal. Lado Ruby e Sasa. Depois de serem separadas de Violette, as duas mulheres voltaram para a mansão de Skatashi e imediatamente começaram a treinar. Ruby, que tinha as bases mais fortes, estava ensinando o básico a Sasa, e ela notou algo: seu básico é uma bagunça completa. O que você estava fazendo para viver? Ruby falou enquanto olhava para Sasa no chão. Ela percebeu isso há uma semana e não disse nada porque achava que Sasa melhoraria enquanto ensinava, mas não. Ela ainda não melhorou, ela é como uma galinha, ela tenta lhe ensinar alguma coisa, mas quando Sasa dá 3 passos, ela esquece de tudo. Uma vez estourou na cabeça de Sasa, e então ela se levantou do chão. Você é muito ruim em explicar. O que diabos é isso? Boou. Bah. Peu. O rosto de Ruby ficou vermelho. Eu não sou um maldito tradutor. Explique corretamente, caramba. Eu não expliquei assim. Ruby rebateu. Então eu sou surdo. Talvez. Ruby não queria desistir. Cadela. O que você disse? Ruby estava irritado. Os dois correram um para o outro e estavam prestes a lutar novamente. Ok. Pare. Lacus apareceu na frente de Sasa e Ruby. Lacus? Irmã mais velha? Pelo amor de Deus, vocês não podem ficar 10 minutos sem discutir? Ela é a única que não pode explicar. Não, você é o único que não entende. Os dois se olham por alguns segundos. Umph. Suspirar. Lacus suspirou. Ela estava assistindo os dois treinarem por um tempo. Afinal, ela não tinha nada para fazer e, depois de observá-los por uma semana inteira, ela entendeu alguma coisa. As duas mulheres eram 2 tipos diferentes de gênios. Ruby era um gênio em aprender as coisas mais rápido e, por causa disso, ela conseguiu terminar o treinamento Skatashi mais rapidamente. Mas ela tinha um problema, ela não conseguia explicar o que ela aprendeu. E Sasa era um gênio em aprender coisas por instinto, e ela sabia como explicar as coisas que aprendia verbalmente, mas era terrível em tentar aprender com outra pessoa. Ela é o tipo de gênio que aprende tudo do jeito dela. Quando os amigos eram mais novos, não dava muito problema, pois eles estavam apenas aprendendo a controlar seus poderes, mas depois que cada um cresceu e cada um adquiriu uma peculiaridade, tornou-se impossível treinar juntos sem um intermediário. Os dois eram opostos completos, então eles precisavam de alguém para preencher a lacuna entre os dois. Chomp. As 3 mulheres ouviram um barulho de alguém comendo, então olharam na direção do barulho e viram Pepper comendo algo que parecia pipoca, mas tinha uma cor vermelha, profunda como sangue. Ao lado dela estava uma bebida completamente vermelha como suco de morango.
Ela estava usando óculos pretos bem grandes com um símbolo 3D na borda dos óculos. Parecia uma mulher que foi ao cinema para curtir um filme. As três mulheres apenas olharam para Pepper incrédulas. Fee, por que você está olhando para mim? Ela parecia um gato que foi pego comendo algo que não deveria. Os três suspiraram novamente. Vamos fazer uma pausa, disse Sasa. Sim, Ruby concordou. Algumas horas depois. Ok, vamos começar de novo. Sasa se levantou e olhou para Ruby. Desta vez, não diga nada, apenas lute usando movimentos básicos. E a transformação do conde? Quando você vai me ensinar? Ruby perguntou. Depois que você me ensinar algo útil. Os olhos de Sasa se estreitaram. Ruby franziu a testa um pouco. Ok. Lacus será responsável por nos parar se estivermos fazendo algo errado, continuou Sasa. Mas eu não quero fazer nada. Lacus, que estava deitado no chão, parecendo uma lagarta, falou. Irmã mais velha. Por favor. Ruby olhou para Lacus como se ela fosse uma gatinha querendo alguma coisa. Lacus olha para Ruby. Eu recuso, por favor. Hugo. Ok. Tudo bem. Eu vou fazer isso. Lacus se levantou da grama, e ao mesmo tempo, ela se perguntou por que ela estava tão fraca aos olhos de Ruby. Mas se vamos fazer isso, devemos fazê-lo corretamente. Ela ficou séria. E ai, Ruby riu. Sasa olhou para Ruby. O quê? Ruby voltou à sua expressão fria. Você deveria mostrar seu sorriso mais, querida. Gostaria. As bochechas de Ruby ficaram um pouco vermelhas. Se cala a boca. Diz a mulher que não pode ser honesta com seus sentimentos, disse Pepper de repente. As bochechas de Sasa ficaram um pouco vermelhas, e ela olhou para Pepper. Cala a boca. E pare de fazer barulho com essa comida. Você vai engordar se comer muito. Vampiros não podem engordar, isso pode parecer pipoca, mas é basicamente sangue cristalizado. Ela começou a rir como se fosse uma criança que fez algo mal. Muah. E como se fosse uma lei da natureza, suas duas montanhas começaram a tremer fortemente, o que causou danos a Lacus. Veias apareceram na cabeça de Lacus, e ela gritou. Você não engorda porque tudo que você come vai para os seios. É? Pepper olhou para sua irmã mais velha com um rosto inocente. Irmã, você é estúpida. Vampiros não podem engordar. Lacus não sabia como reagir ao rosto inocente de sua irmã. Percebendo algo, Pepper abre um sorriso malicioso. Tenho pena de você, irmã mais velha. Você nunca será capaz de crescer, e sempre ficará presa naquele corpo de Loli. Lacus abaixa um pouco a cabeça, e isso faz com que seus cabelos ruivos cubram seu rosto. Logo, ela desaparece da vista de todos. Pepper, você acabou de fazer isso. Ruby olhou para a irmã com pena. Fee. Pepper não entendeu, ela apenas tentou provocar a irmã um pouco. Assim que Lacus apareceu novamente com uma corda na mão, ela levantou o rosto e olhou para Pepper. Pepper, vendo o rosto de Lacus que tinha várias veias pulsantes e olhos vermelhos, brilhantes. Me desculpe, irmã mais velha. Ela começou a correr. Desculpas são inúteis. Lacus desaparece na névoa e aparece na frente de sua irmã. Tudo o que resta é o castigo. Não. Eu não tenho fetiche por BDSM. Aceite seu destino. Lacus arrebenta a corda. No! O grito de Pepper pode ser ouvido em toda a floresta. Ugnia junto com um gemido estranho. Lado Violeta, depois de se separar de Ruby e Sasa, Violette voltou para sua casa, e a primeira coisa que fez ao chegar em casa foi começar seu treinamento. Como ela não tinha o controle completo de seus poderes, ela passou essa semana inteira aprendendo a controlar seus poderes novamente. Esta foi uma tarefa árdua, afinal, apesar de dizer que queria treinar, sua mente estava pensando em Victor. Ela não conseguia parar de sentir que era uma má ideia deixar Victor e Scatashi sozinhos. E isso a deixou muito brava. Mas apesar de ter esses pensamentos, ela fez muito progresso no controle de seus poderes. Fiquei surpresa quando você disse que queria completar seu treinamento, minha filha, mas estou impressionada, disse Agnes enquanto olhava para uma enorme cratera. Esse tipo de poder com apenas 21 anos. Incrível. Isso ainda não é suficiente. Sinto que não consigo controlar meu poder como costumava fazer, disse Violette. O que Agnes sorriu. E logo, o treinamento de Violette continuou sob a supervisão de sua mãe. Ao contrário de Sasa e Ruby, que estão treinando artes marciais,
Violette se concentrou mais em seu poder. Ela não conhece artes marciais e também não tem interesse nisso. Que é uma mentalidade que Scatachi desaprova muito. Os vampiros que se concentram apenas no poder são como canhões de vidro, eles têm muito poder, mas pouca resistência. E se esses vampiros enfrentarem seu inimigo natural dos lobos, eles perderão sem qualquer resistência. Afinal, os lobos têm melhores atributos físicos e resistência aos elementos do que os vampiros. Scatachi não gosta muito da mentalidade do clã da neve. Acham-se superiores porque têm um dos poderes que são a fraqueza mortal do vampiro, o fogo. Sim, de fato. Este clã é mortal para os vampiros, mas e os lobos? E as bruxas? E os caçadores? Os lobos mais fortes podem ter seu corpo coberto de fogo e não sentirão nada. As bruxas mais fortes acabaram de lançar um escudo mágico. E os caçadores mais fortes usarão os encantamentos defensivos de alto nível. E foi lá, o triunfo do clã deles está perdido. Lady Agnes. Lord Onis precisa falar com você. Hilda para de falar quando sente Agnes passando por ela. Querida. Estou indo. Hilda segura a vontade de suspirar e diz. Parece que vou ter que assumir seu treinamento por um tempo. Estou contando com você, Hilda, disse Violette. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 62. Eu sabia. 2 semanas depois. 2 semanas se passaram e Ruby e Sasa finalmente começaram a mostrar os resultados de seu treinamento. Como eles são vampiros, eles só precisam descansar por alguns minutos e logo conseguem voltar a treinar novamente, aproveitando ao máximo suas habilidades vampíricas. O avanço de Sasa foi tudo graças a Lacus, que serviu de intermediário. Sasa aprendeu o básico das artes marciais que Ruby aprendeu com Scatachi, e ela pode finalmente ver os resultados ao usar seus poderes. Como esperado, Scatachi estava correto. Bem, minha mãe não é a vampira mais forte por nada, disse Lacus. Ruby sorriu e concordou com as palavras de Lacus. Vamos continuar. Acho que em 2 meses, você pode aprender o básico, disse Ruby. Eu ainda quero aprender sobre a transformação da contagem de vampiros. Ruby não precisou treinar muito no básico, ela só precisava encontrar novas maneiras de usar seus poderes. Ela não é como a mãe, que gosta de usar armas, ela prefere usar seus poderes e as artes marciais que sua mãe ensinou. Depois que eu aprender o básico, cabe a mim melhorar, hein? Sim. Minha mãe sempre disse que deveríamos construir nossos caminhos por nós mesmos. Ela só me ensinou o básico de suas artes marciais. Ela nunca me ensinou tudo. Lacus continuou no lugar de Ruby. Eu não entendo. Por que ela não ensinou tudo? Nós não estávamos qualificados. Pepper falou de forma neutra. O que você quer dizer com qualificação? Perguntou Sasa. Pepper olhou para Ruby. Ruby é melhor explicar. Afinal, ela é a herdeira do nosso clã. Sasa olhou para Ruby e esperou que ela explicasse. Minha mãe teve muitos discípulos em sua vida. Mas nem todos esses discípulos estavam qualificados para aprender tudo com ela. Ruby olhou para Lacus. Uma vez ela me disse que apenas um discípulo que ela achava digno herdaria tudo o que ela aprendesse. Sim. Ela disse a mesma coisa para mim. Lacus assentiu. Como devo dizer? Ela é rígida, hein? Ela nem ensinou tudo, às próprias filhas. Isso não está totalmente correto, Ruby explicou. A arte marcial da minha mãe consiste em 4 bases principais: força, velocidade, resistência e poder. Como sua filha que nasceu com mais poder, ela me ensinou resistência, disse Ruby. Ruby se posicionou um pouco longe de Lacus. Tente me atacar com seu poder. Ok, Sasa não entendeu, mas fez o que Ruby pediu. Ela aparece na frente de Ruby com seu corpo coberto de raios e ataca o rosto de Ruby. No momento em que o ataque de Sasa tocou Ruby, o corpo inteiro de Ruby virou gelo. Aí, Sasa segurou a mão dele um pouco. Ela sentiu como se estivesse batendo em metal sólido. Usando meu poder como combustível, posso revestir meu corpo com gelo e criar algo como um escudo impenetrável, Ruby falou, enquanto o gelo começava a desaparecer lentamente. É algo como eu uso meu poder? É semelhante, mas não mesmo. Você cobre seu corpo com raios, mas eu transformo meu corpo inteiro em gelo puro. Como é diferente. Seu poder está cobrindo seu corpo como um manto. Não está dentro de seu corpo. Por exemplo, você não pode usar raios para melhorar sua atividade cerebral, certo? Eu posso, mas isso fritaria meu cérebro.
O rosto de Sasa escureceu de horror. Ruby apenas deu um sorriso frio. Isso é insano. Você está basicamente se destruindo repetidamente usando essa técnica. Embora os vampiros tenham regeneração, ainda dói quando seu corpo é ferido. Ter seu corpo destruído e reconstruído não é uma experiência agradável. E, se você não tiver controle, alguns lugares importantes como o coração e o cérebro podem ser destruídos simultaneamente, e o vampiro pode morrer para sempre. Ruby é diferente. Ela pode fazer isso com mais facilidade porque nasceu com o poder de controlar a água, explicou Lacus. Ruby usa seu controle de água para que, no momento em que ela parar de usar essa técnica, o gelo derreta lentamente em carne e, graças à regeneração natural dos vampiros, ela volte rapidamente ao normal. Ela vai sentir dor, mas não é o tipo de dor que vai destruir completamente o seu corpo. E essa façanha só pode ser alcançada porque Ruby tem um controle extremamente preciso de seu próprio poder. Lacus terminou a explicação. Insanidade. Eu só posso usar raios em meu corpo porque tenho a resistência normal do meu pai, mas minha mãe não tem isso, e quando ela usa raios muitas vezes, seu corpo é destruído. Apenas imaginando a dor que ela sentiria, o corpo de Sasa estremece. As outras técnicas são força e velocidade, e essas são Pepper e Lacus, respectivamente, disse Ruby. Pepper aprendeu a força, pode não parecer, mas ela é super forte, olha. Ruby olhou para Pepper. Pepper acena com a cabeça e se afasta do grupo, olha para uma área vazia e então se posiciona em uma posição de karatê. Então ela grita, ei! Boom! O soco de Pepper criou uma pressão no ar que destruiu toda a floresta em um raio de 1 km. Puta merda! Apesar do grito fofo, a destruição de Pepper não foi brincadeira. Sasa olhou para a destruição e pensou, eu posso fazer algo assim se eu usar a técnica do raio, mas é muito diferente de você fazer isso casualmente com um soco. Você ficou mais fraco, hein? Isso é porque você não treina. Ruby bateu na cabeça da irmã. Fui. Mas não há ninguém para lutar. Eu também prefiro assistir anime. Isso é fraco. Sim. No passado, ela poderia destruir 3 km desta floresta com um soco. Vendo a expressão de descrença de Sasa, Ruby disse, apenas acrescentando, minha mãe pode destruir até 100 km em linha reta. E ao contrário de Pepper, nada sobraria, a pressão do ar destruiria tudo. Vocês são monstros. Que rude. Eu não sou um monstro, são vocês que são fracos. Pimenta fez beicinho. Lacus nasceu com a habilidade de neblina. Por causa disso, ela aprendeu a velocidade, como você viu, ela é muito rápida. Ruby mudou de assunto. Oh! Eu me pergunto quem é mais rápido. Sasa olhou para Lacus com um olhar competitivo. Temos que testar isso outro dia. Lacus sorriu. Siena, minha irmã mais velha, aprendeu o poder, mas já que ela não está aqui, vamos ignorá-lo, disse Ruby. Sasa para de olhar para Lacus e começa a pensar, e logo ela entende algo. Entendo. Sua arte marcial foi compartilhada entre suas filhas. Errado, Ruby falou. Embora ela seja uma mestra de todas as artes marciais, a principal arte marcial que ela usa é o Sojutsu, lança. A arte marcial que usa a lança, Skatashi só aprendeu artes marciais corpo a corpo porque estava entediada. Sasa não sabe como reagir a tudo isso. Só porque ela estava entediada, Skatashi criou uma arte marcial tão mortal. O tédio com uma pessoa que gosta de treinar pode ser algo assustador. Ao contrário de outros vampiros que perdem tempo fazendo coisas inúteis, minha mãe usou 2000 anos para melhorar a si mesma. E mesmo assim, ela não é a vampira mais forte que existe, Ruby comentou. O rei, hein? Sasa falou. Sim, eu não sei como ele é, nunca o vi pessoalmente, mas se minha mãe diz que não tem 100% de chance de vencer contra ele, isso deve significar alguma coisa. Momento de silêncio caiu. Eu me pergunto que arte marcial meu marido está aprendendo agora, disse Sasa. As 3 irmãs ficaram em silêncio, pois também estavam curiosas sobre esse assunto. Vamos voltar ao treinamento, disse Ruby. Sim, Sasa concordou. De repente os dois olharam na direção do Coliseu, isso é, Sasa cerrou o punho em frustração. Sede de sangue. Ele está perdendo o controle. Ele deve estar passando por um momento difícil agora, ao contrário de nós que tivemos que lidar com isso desde a infância. Esta é a primeira vez que ele está lidando com isso. E sua sede de sangue é muito mais forte do que eu, você e Violet juntos.
Continuou Sasa. Querido. Esposo, ambos estavam preocupados. Ponto. Nessas 2 semanas, Victor superou as expectativas de Skataché. Conseguiu conter sua sede de sangue. E, apesar da dor e do sofrimento que lhe causava, superou tudo com um sorriso no rosto. Ele parecia estar se divertindo em vez de treinar. Ele aprendeu a lidar com a Greatsword com mais naturalidade, e seus instintos de batalha foram aguçados lutando contra Skatashi por 2 semanas seguidas. Ele começou a usar seus poderes de forma mais natural. Os poderes eram parte dele mesmo agora, e não era algo que ele apenas usava como se fosse emprestado. Logo Skatashi estava pensando em fazer Victor trocar de arma. Afinal, ela não ficará satisfeita até que seu discípulo tenha dominado todas as armas. Tudo foi bom enquanto durou, mas logo, a sede de sangue de Victor se tornou insuportável para ele suportar. Bem, eu não esperava que isso acontecesse tão rápido. Skatashi falou enquanto olhava para Victor, que estava ajoelhado no chão enquanto segurava sua garganta. Ele parecia estar com muita dor. Sede. Minha garganta. Dói. Ele gritou com um rugido de dor quando caiu no chão. O som das correntes podia ser ouvido por Skatashi. Eu subestimei sua sede de sangue. Skatashi falou. Minhas costas. Ele gritou. Rachadura. 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 Sons de ossos quebrando podem ser ouvidos. Normalmente, quando um vampiro comum perde o controle por causa de sua sede de sangue, ele entrará no estado furioso até que esteja satisfeito. Ah! De repente, uma asa de ossos saiu das costas de Victor. Se a sede de sangue não for satisfeita, ou o vampiro se controlar durante o período de 1 mês, o feitiço de proteção será ativado e o vampiro entrará em coma. Ela repetiu suas palavras. A pele de Victor começou a escurecer. A pele pálida de Victor mudou para pele roxa escura, as orelhas de Victor aguçadas. Normalmente, isso deveria acontecer. Na verdade, isso deveria acontecer. Aí. Victor caiu no chão e de repente parou de se mexer. Era como se ele estivesse morto. O sangue começou a aparecer ao redor de Victor e, lentamente, esse sangue começou a ir em direção a ele, como se estivesse sendo puxado para o corpo de Victor, e logo o sangue começou a flutuar. Mas eu esqueci de considerar algo. Skatashi gira sua lança e se prepara. Você não é um vampiro comum. Os olhos de Victor se abrem, ao contrário de antes, quando apenas a íris do olho ficou vermelha como sangue. O globo ocular de Victor ficou completamente vermelho. Oh! Um grito demoníaco que abalou toda a estrutura do Coliseu foi ouvido. Vendo a forma de Victor, a bochecha de Skatashi ficou um pouco vermelha, e ela gritou em êxtase. Ah, eu sabia. Eu sabia que estava certa. Ah! Agora. Venha. Vamos nos divertir. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 63 Covarde. Lado de Violeta. Querida. Violeta murmurou preocupada enquanto olhava para o Coliseu. Mesmo que a estrutura não pudesse ser vista à distância, Violeta instintivamente sabia onde Victor estava. Não se distraia em uma briga. Uma voz fria falou ao lado de Violeta. Violeta se virou rapidamente e tentou se defender do ataque que se aproximava, mas não foi rápida o suficiente. Hilda chutou Violeta no rosto, e seu chute foi tão forte que jogou Violeta pela colina. O Violeta foi enterrada sob uma pilha de pedras. Nunca baixe a guarda, esteja sempre preparado para usar seus poderes a qualquer momento. Lembre-se, você é a herdeira do clã Snow, todos te invejam e todos te amam, mas ao mesmo tempo, você tem muitos inimigos. Hilda ajeitou a luva branca e continuou observando o local onde Violeta foi enterrada. Ah! Fogo puro cobriu o corpo de Violeta, e logo ela saiu das rochas. Ela olha para Hilda. Agora eu entendo quem estava inflando o narcisismo da minha mãe. Não é mentira se for verdade. Violeta revirou os olhos. Você não entende o quão especial é o seu clã. Hilda aparece ao lado de Violeta e sussurra. Tapa. Hilda deu um tapa na bochecha de Violeta e a fez voar novamente. Você baixou a guarda novamente. Ela falou friamente enquanto observava Violeta, que foi enterrada na mesma área. Puta. Pare de bater na minha cara. Violeta gritou com raiva. Sua querida ficaria desapontada ao ver como você está fraca agora, disse Hilda friamente. O rosto de Violeta escureceu, seus olhos sem vida. Então, lentamente, seu corpo começou a liberar uma pressão vermelha escura. Isso era a intenção de matar. Ela estava irritada.
E Hilda viu. É isso, use a raiva. Nosso poder vem dessa raiva, mas... Hilda caminhou em direção a Violette com passos elegantes. E lentamente, a imagem de Hilda foi borrada. Era como se ela estivesse entrando e saindo da existência. O punho de Violette começou a pegar fogo, e assim que ela socou o ar, uma enorme quantidade de chamas voou em direção a Hilda. A raiva fora de controle é apenas um desperdício de poder. A imagem de Hilda desvaneceu-se lentamente. TSK, Violette percebeu que o ataque não atingiu Hilda. Ela começou a usar seus sentidos na tentativa de encontrar Hilda. Sua maneira de usar o poder é muito crua. Violette ouviu uma voz fria atrás dela. Violette se vira e logo vê a mão de Hilda a centímetros de seu rosto. Os 2 dedos de Hilda começaram a ficar cobertos de fogo. Parece que temos que trabalhar todo o seu controle novamente. Ela passou o dedo na testa de Violette. Boom! Com um simples movimento, ela conseguiu criar uma explosão que fez Violette voar para longe. Ao olhar para a herdeira de seu clã, Hilda pensou, TSK. Agnes fez um trabalho desleixado novamente. Eu deveria ter assumido o treinamento de Violette quando ela chegou em casa. Hilda notou a melhora de Violette esta semana, mas isso não é suficiente para ela, já que ela é uma mulher rígida. Então ela não ficará satisfeita com essa pequena melhora. Hilda suspirou visivelmente. Ela olha para sua sombra e, vendo a sombra de um homem dentro de sua sombra, ela disse, Oda. Sim, ladinho da boca da sombra se moveu, e ela ouviu uma voz em sua cabeça. Vá buscar Lady Violette, e quando você terminar este trabalho, eu quero que você entre em contato com Kaguya. Eu quero que ela volte para casa. O homem ficou em silêncio, e ele parecia estar pensando em algo. Kaguya foi demitida de sua tarefa pela herdeira do clã da neve. Eu sei, mas ela ainda faz parte do clã Snow. Ela tem que passar por todos os processos legais para ser demitida de seu emprego de empregada doméstica. Ela também precisa encontrar sua nova colega de trabalho. Yuki, hein? 2 empregadas não são um exagero? Ele não pode deixar de perguntar. Você está fazendo um monte de perguntas hoje, hein? Hilda falou. Eu só estou tentando entender. Este homem é tão importante para receber um servo do clã Snow e do clã Blanc? Eu não sei. Marido. As coisas acabaram assim. Hilda franziu pouco a testa. Por alguma razão, Lord Onis apoia muito o novo marido de Violette. Ele parecia muito feliz por ter encontrado um genro. Lady Agnes não parece gostar muito do novo marido de Lady Violette, mas no final, não importa se Lady Agnes não gosta. Afinal, quando Lord Adonis quer alguma coisa, Lady Agnes fará qualquer coisa para agradá-lo. Ela pensou. Oda não sabia o que dizer. Ellie continuou pensando no que ouviu. Terminou com as perguntas. Agora vai fazer o seu trabalho. Sim. Mundo humano. Rainhos de fora. No topo de um prédio, um homem de cabelos brancos estava sentado na varanda enquanto bebia uma garrafa de tequila. Enquanto olhava para o céu estrelado, ele estava pensando em Jessica. Eu estraguei tudo. Ele sabia que tinha estragado tudo, ele estava ciente disso, mas ele não podia se desculpar. Tanto faz. Vou pensar sobre esse problema no futuro. Ele tomou um gole de tequila. Isso não é o que eu esperava do nosso encontro, meu filho. Todo o corpo de Johnny estremeceu quando ouviu a voz repentina atrás dele. Ele se assustou. Johnny virou-se e olhou para o visitante que estava em cima de um tanque de água. Você continua fazendo isso, hein? Você não pode aparecer da maneira normal, velho. Normal? Adam fez uma cara confusa. Eu sou apenas um professor comum trabalhando em uma universidade comum. Eu sou a pessoa mais normal que você já conheceu, meu filho. Sim, tanto faz. Johnny virou-se e tomou outro gole de tequila. Adam saltou ligeiramente e aterrissou ao lado de Johnny. Ele fareja o ar e logo mostra uma cara de desgosto. Lobo, humano, vampiro e bruxas. Parece que você ainda é o mesmo. Você não pode controlar onde coloca seu pau, hein? Sim, você sabe como são as coisas. Eu sou como você. Eu nunca dormi com um humano ou uma bruxa, e especialmente com sanguessugas. Ei, você está errado na última, eu não dormi com ela ainda. Johnny revirou os olhos. Ainda, hein? Os olhos de Adam brilharam por alguns segundos. Ele claramente não gostou dessa resposta, mas assim que se sentiu desapontado, decidiu não meter o nariz no assunto e começou a acariciar o bigode. Um hábito que ele sempre faz quando está pensando em alguma coisa. E,
Johnny sabia sobre esse hábito. Ele esperou que seu pai terminasse de pensar e tomou outro gole de tequila. Damite, isso é bom. Bem, que seja. Contanto que você não tenha um filho com essas mulheres, eu não me importo muito. E você não me ouviria de qualquer maneira. Ei, que bom que você sabe disso. Johnny riu. E pensar que você é meu herdeiro. Se o rei descobrir isso. Então, apenas imaginando o rosto desapontado de seu alfa, o sentimento de desapontamento de Adam cresce. Bem, eu ainda tenho Edward. Mesmo que a mãe dele não tenha os melhores genes, ele ainda é meu filho. Ah, meu filho que tem mais potencial é um bêbado que não consegue controlar em qual buraco ele quer colocar o pau. E meu filho mais novo é um bom garoto que me ouve, mas ele é fraco. O que fiz para merecer isso? Adam também teve seus problemas. Porra, Johnny ia falar mal do rei, mas parou quando sentiu uma pressão enorme escorrendo do corpo de Adam. Não se atreva a continuar, ele falou com um rosnado enquanto seus dentes se moviam, e seu rosto assumia uma forma mais animalesca. Mesmo se você for meu filho, eu não vou tolerar ofensas ao rei. Johnny engoliu em seco e se virou. Adam continuou observando seu filho por alguns segundos, mas logo ele relaxou sua expressão. Vamos conversar. Adam se aproxima da varanda. Ouvi dizer que minha irmã está apaixonada por uma sanguessuga. Johnny ignorou o que seu pai disse e falou. Rachadura. H.E. Ele quebrou o concreto com seu aperto. Ele não esperava ouvir isso. Calma. Minha filha não tem interesse em sanguessuga. Ela não ousaria mentir para mim. Onde você conseguiu essa informação? O clube perdido. Madame Contatos, hein? Os olhos de Adam brilharam ameaçadoramente, e ele pensa, se isso for verdade, então é aquela mulher que investigou Victor. Talvez essa informação possa ser verdade. Ah? Eu nunca pensei que alguém do seu status fosse visitar aquele lugar. Ah! Tolo, você não sabe que tipo de lugar é esse. Seus sentidos ficaram dormentes. Johnny ficou confuso com a reação do pai. Filho estúpido, aquele lugar é um refúgio para lobos solitários. Madame é uma bruxa, mas ao mesmo tempo, ela é considerada um alfa pelos lobos. Adam propositalmente não mencionou que Madame também abriga bruxas que estão cansadas de viver na nação das bruxas. E, aquela velha é tão importante, hein? Adam não disse nada, mas logo mudou de assunto, ignorando os problemas amorosos da minha filha. Adam suspirou. O que você queria? Você está sendo caçado, Johnny falou simplesmente, então tomou outro gole de tequila. Ah! Você acha que eu não sei? Rapaz, com quem você pensa que está falando? Ah? Diga-me. O clã dos cavaleiros, certo? Esses malditos gêmeos pensam que podem ameaçar minha família, e eu não vou saber. Adam falou com desprezo. Então ele continua, se você veio falar comigo, então você deve ter obtido essa informação daquela sanguessuga nojenta. Rachadura. Johnny quebrou a garrafa de tequila com a mão. Não fale sobre ela assim. Ele rosnou. Que desperdício. Adam ignorou totalmente a ameaça de seu filho. Adam olha para seu filho, e seus olhos brilham intensamente. Antes de ameaçar seu pai, você deve primeiro estar preparado para cumprir sua ameaça. Johnny virou o rosto. Ele não ia lutar com seu pai porque sabia que ia perder. Foi uma luta inútil. Adam balança a cabeça em decepção. Então ele se vira, covarde. Se fosse outra pessoa que eu conheço, ele teria pulado em cima de mim e lutado, independente de perder ou não. De certa forma, ele é mais lobo do que você. Ele parece ser louco, essa pessoa de quem você falou. Johnny não ficou ofendido. Faz muito tempo desde que ele parou de se importar com o que seu pai lhe disse. Na verdade, ele é louco, mas ao mesmo tempo, ele não é um covarde. Ele lutaria comigo só porque eu ofendi sua esposa. Mesmo sabendo que ele iria perder, ele lutaria de qualquer maneira, e ele provavelmente evoluiria na batalha e teria luta divertida. Esse é o tipo de homem que ele é. Adam vira o rosto e olha para Johnny, e então ele abre um pequeno sorriso no rosto. Como eu disse, ele é mais lobo do que você, apesar de ser uma sanguessuga. Logo Adam desaparece. Johnny olha para a lua cheia. Seus olhos brilhavam intensamente. Ele não negava. Ouvir o pai falando assim de outra pessoa o afetou um pouco. E, eu me pergunto quem é esse homem. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você